pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento de devocional. Nos encontramos aqui em oração, em adoração, em reflexão. E eu queria te convidar, se você tem a Bíblia em mãos, que lesse comigo hoje Abacuque, o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Os últimos versos, a partir do 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que bela poesia, a canção do profeta, a certeza da provisão, a certeza do cuidado, a alegria, independente das circunstâncias. Tudo muito maravilhoso. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Há um processo pelo qual o profeta passou. Vejamos, por exemplo, quando aconteciam as injustiças em Judá. O que ele vai dizer? Capítulo 1, verso 2. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Ele está
colocando o seu lamento e a sua indagação diante de Deus. Senhor, a violência, a injustiça, o litígio, as contendas se tornaram algo comum aqui entre nós. Até quando eu vou clamar a Ti? O Senhor não vai me ouvir, não? E mais, quando veio o juízo e os babilônios arrasaram e atacaram Judá, agora a oração, ou o lamento, a indagação do profeta, no verso 12 ele diz: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para a correção, reconhecendo o juízo de Deus. Ele diz assim na sequência: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Aqui o profeta pega leve no início, mas tenta apertar Deus na sequência. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão puro, o Senhor vai deixar essa situação desse jeito? O Senhor vai ficar só aí de camarote vendo o que está acontecendo com o teu povo, com o Judá? Senhor, o Senhor vai ficar calado? O Senhor vai ficar omisso? Senhor, o Senhor vai ficar só olhando? O ímpio agindo e a gente sofrendo esses maus bocados. Oh Deus, você já teve essa sensação de estar orando e parece que a sala está vazia e Deus não está lá para ouvir? É mais ou menos isso que Abacuque está sentindo. Mas vem a resposta do Senhor. Vem a resposta do Senhor. No verso 4 do capítulo 2, veja o arrogante, a sua alma não é correta. O arrogante prospera e pode até prosperar de forma ilícita. O arrogante tem o seu ventre como seu Deus. O arrogante se inclina para a violência, para prazeres desenfreados. O arrogante tem a pauta da sua existência no seu lucro, no seu ganho, e glorifica a si mesmo, em si mesmado. Mas o justo viverá pela fé. Fé tem a ver com obediência. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, que tudo que é puro, tudo que é louvável, santo, verdadeiro, nisto pensem, ocupem-se nisto, fé. O justo viverá pela fé. Na carta aos Romanos também é dito isso, na carta aos Hebreus, o justo viverá pela fé. E não para por aí, quando Deus diz que: pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E mais, dentro desse processo agora de resposta de Deus, verso 20 do capítulo 2, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Por mais que a injustiça esteja à nossa volta, o mal e os malvados estejam em ação, por mais que haja situações de prejuízos e, por ora, a luta, a dificuldade, o pesar, a dor, a certeza de que toda a terra se encherá da glória de Deus. E abaixa o facho, cale-se diante dele toda a terra. Depois dessa resposta de Deus, o
profeta vai falar dos inimigos, que o Senhor traspassa a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, e que o Senhor levanta-se contra aquele que devora o pobre em segredo. O Senhor se levanta contra os inimigos. Quando ouvi ao Senhor, o meu ventre se comoveu. Os meus lábios tremeram diante do seu ruído. Quando o Senhor se levantou, eu deixei de ser um resmungador. Quando o Senhor me respondeu, as minhas emoções afloraram. Tem gente que quando se sente mais emocionado, o seu ventre também fica comovido. Os meus lábios tremeram. Tem um pastor amigo meu que quando ele fica nervoso, se ele estiver nervoso, você sabe, os lábios tremem, ficam tremendo bastante. O profeta está dizendo, quando Deus falou, aí o negócio pegou para o meu lado e eu fiquei nervoso. O meu ventre se comoveu, os meus lábios tremeram diante do Senhor, a fraqueza se apoderou, a tremedeira nas minhas pernas. Os meus passos vacilaram, então eu parei de ficar reclamando e aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Parei de ficar reclamando, parei de ficar lamuriando e aguardarei agora em silêncio. Entre murmurar e ficar calado, a opção 2 é a melhor. Aguardar em silêncio o dia do juízo do Senhor, o dia da resolução que vem debaixo da boa mão de Deus. Aí sim o louvor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que a gente experimente por dias de prejuízo, ainda que a gente trabalhe, ou ainda que a gente não tenha oportunidade de trabalho, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, ainda que não haja oportunidade de desenvolver as nossas tarefas, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, que falou comigo e pacificou o meu coração. É o Senhor que restaura as minhas forças. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar sobre os meus lugares altos. Também me faz lembrar a carta aos Efésios, em que é dito: seja sempre bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei o momento de vida que você está vivenciando ou passando. Quais são as circunstâncias à sua volta que têm pesado o seu coração? Você tem se sentido injustiçado ou o seu senso de justiça está aguçado diante das circunstâncias à sua volta? Ou do pesar, da tristeza e da luta? Abra o seu coração para ouvir a Deus, porque quando o nosso coração é cheio da palavra de Deus, a certeza que toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar, e a gente para de lamuriar e passa a louvar. A minha oração aqui hoje é que Deus encha os meus lábios de louvor, porquanto o meu coração seja cheio de certeza do cuidado do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus bendito, soberano, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Tu és sobre todos e Tu és em nós, Autor e Consumador da nossa fé, para o qual nós olhamos. É verdade, Senhor, o mundo é cheio de maldade, os malvados estão à solta, há aqueles que lucram à base da desonestidade, há aqueles que atuam com violência, há aqueles que também são indiferentes
com o bem comum. Diante desse cenário, ó Deus, e das aflições à nossa volta, e das lutas que nos atacam, queremos parar diante de Ti, descansar ao ouvir a Tua voz, ter o nosso coração cheio da Tua palavra e a nossa mente enriquecida com as Tuas promessas. E nesta certeza do Teu cuidado, ainda que tenhamos momentâneos prejuízos, ainda que a gente perca oportunidades por zelar pelo Senhor, pela Tua palavra, por viver pela fé, nós sabemos que a alegria que Tu colocas em nós, ninguém retira. O Senhor é quem faz a gente andar nos lugares altos. Leva-nos, ó Deus, a andar nos lugares altos. Leva-nos a caminhar em paz, em alegria, em força, na força que vem do Senhor. E leva-nos a contemplar a Tua providência e provisão no tempo do Senhor, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Acerca das aflições, dos problemas, adversidades e dificuldades, todavia, nos alegraremos em Ti, que é o Deus da nossa salvação. Nós oramos, nos lançamos diante do Senhor e queremos mais de Ti, da Tua glória e vivenciar o Teu infinito amor. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e a sua casa. E queria te convidar a estar conosco nos nossos momentos e a se inteirar dos nossos conteúdos. Se inscreva no nosso canal e a gente vai se encontrando por aqui no nosso tempo de devocional.